Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o método infalível de vendas com Sérgio Ricardo, também conhecido como Dr. Vendas. Sérgio Ricardo Rocha, mais conhecido como Dr. Vendas, é consultor empresarial, palestrante e coach. Ao longo dos seus 15 anos de carreira, Sérgio treinou mais de 60 mil pessoas, incluindo equipes de vendas, líderes, gestores de empresas como Dell, Microsoft, Oi, Correios, Bradesco, entre outras. É autor do livro O Livro das Vendas e tem um canal no YouTube onde os seus vídeos sobre vendas chegam a alcançar mais de 4 milhões de visualizações. Doutor Vendas, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo e ainda mais ter a honra de ser o primeiro podcast que o senhor participa. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head Acquisition. Tá pronto, Léo? Tô. Pô, mais um episódio, cara. Prazer estar aqui presente. Os números são bem expressivos, né? Uma carreira longa, né? Nessa área de vendas. Bom, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu queria começar a nossa conversa com o Sérgio. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Zorro. Tá? A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e a prosperar. Para saber mais sobre como a Zorro pode ajudar a sua empresa, visite o site zorro.com ou procure no Google Zorro. E obrigado, Zorro, por apoiar o Growthcast, por confiar no nosso trabalho, por essa parceria que tem dado tão certo e por estar com o mesmo propósito que a Growth, que é dar acesso às empresas à tecnologia, a popularizar o crescimento, a ser um instrumento verdadeiro de transformação da sociedade, que é nisso que a gente acredita, Sérgio. Eu queria começar, cara, é engraçado, eu acho que todo cara que aprende vendas e que masteriza vendas, acho que ele precisa falir primeiro. É porque eu acho que a gente sempre é muito agressivo, muito inovador, e quando a gente não está preparado, a gente se atropela toda, aí dá ruim, né? Pois é. Eu queria que você contasse essa história, cara. Como é que você dominou vendas e que história é essa que você precisou falir uma empresa antes de começar essa carreira de tanto sucesso que você está tendo agora? Cara, é muito engraçado. Eu sou de família muito simples, sou carioca, nascido... Melhor, eu não sou carioca, eu sou nascido em Duque de Caxias, que é uma cidade... Sério? Você também, né? É. Pô, sou nascido no centro do Rio, fui criado na Vila São Luís, em Duque de Caxias. Papai, vendedor de porta em porta. Papai vendia calcinha, lata de óleo, carne seca, lá pro interior de Caxias, Xerém, Capivari, com carrinho dele, vender. E mamãe, professora de escola pública. Aos 14 anos, eu fui vender de porta em porta com meu pai. A gente vendia calçado, ó, sandália azaleia, chinelo Raider e tênis Crossball. Nunca mais. Aí meu pai parava, ia nos botequins, nas padarias, na papelaria, botava uma caixa de sapato, todo mundo olhava, ele derrubava assim a caixa, a sandália ia rolando e, cara, ele acertava no pé da cliente, no pé da potencial cliente, ele falava, ih, meu Deus, caiu minha sandália que eu vendo em 3 vezes sem entrada e sem juros. E aí, pô, foi uma experiência muito legal. Depois eu trabalhei vendendo roupa, mandava trazer do Paraguai, tênis, calça Fiorucci, bota Elo. Calça Fiorucci. Lembra dessa parada? Aí depois eu trabalhei com joalheria, abordando turistas em pontos turísticos. Foi meu primeiro emprego formal com 18 anos. Copacabana, indo para Corcovado, Pão de Açúcar, porta de hotel para abordar os gringos. Aí eu falava um pouco de inglês e sabia umas 5 frases em 5 idiomas. Se eu conduzisse a conversa, o cara não falasse nada que diferente, se o meu script fosse bom, eu conseguia falar 3, 4 frases e convidar o cara para conhecer a joalheria do meu tio. Tinha nada, né? Era o judeu que eu trabalhava, cara fera. E ele falava todos os idiomas? Não, tinha uma vendedora lá que falava tudo, né? Eu só tinha que pegar o gringo e botar pra dentro da... Você era o SDR da... E eu era o SDR. Cara, teve uma vez que eu dormi 3 dias na porta de um hotel, eu e amigo, numa cadeira de praia. Era 8 horas, um em pé, o outro dormindo. A gente esperando um árabe sair. Um príncipe árabe. Aí o cara saiu, a gente cercou o carro, tipo, ganhei um dinheirão, eu comprei um Fusca. Que na época... essa comissão. Que hoje seria o quê? Um Gol da garotada, sei lá, um Palio. Eu comprei um Fusca com a comissão lá do príncipe árabe. Depois eu trabalhei vendendo cartão de crédito, Rio Sul, na Presta, administradora do Grupo Mesbla. Pô, já até faliu essa parada. A molecada nem sabe o que é Mesbla mais. Rio Sul e Norte Shop FIBI campeão brasileiro. E aí, na época, o amigo me chamou para ir para 1000.
A Mil, assim, eu nem sabia o que era Mil, o que era plano de saúde, porque eu não tinha condições. Família muito simples. Papai ótimo vendedor, mas papai era alcoólatra, foi uma barra na época tal. Embora antes de desencarnar, ele ficou 20 anos sem beber, virou meu herói. Que bom. E foi muito legal. Aprendi muito com meu pai. Trabalhei 8 anos na Mil, fui vendedor, supervisor, gerente geral. Cheguei a liderar equipes com 300 vendedores. A Unimed Rio soube do meu trabalho, tinha 9 vendedores para a cidade do Rio. Me contratou a peso de ouro na época, pela minha capacidade de treinar vendedores. A gente transformou de 9 em 300. Caramba. Caraca. Porra, bombou em um ano. Bombou. A gente criou um modelo inovador, era 50 da equipe própria, com 5 corretores, com 50. Na época era tão foda que só podia vender quem era codificado e treinado por mim. Se alguém emprestasse a proposta da Unimed para um vendedor não codificado, ele era demitido. Caraca. Foi um case que muita gente não sabe, a Unimed não é uma empresa só. Se eu não me engano, deve ser umas 200 cooperativas e tal. Copiaram, foi um case de sucesso. E aí eu falei, porra, sou fera, sei tudo, bom, vou virar empresário. Você vender... CVD, antigamente, eu pensava, não sei se já passou isso na cabeça de vocês, que bastava virar empresário para ser rico para sempre. Tipo, virou empresário e já era. Eu lembro quando o contador, não tinha internet, no contador antigamente entregava pra gente o cartão CNPJ, plastificando, eu peguei aquela porra, eu falei, meu Deus, tô rico! Cheguei pra minha mãe. Falei, mamãe, pode abandonar o Estado, larga essa porra, vou bancar geral agora comigo. Só que não era assim. O plano não foi esse. Eu era muito respeitado no mercado de plano de saúde, que para muita gente eu era vendedor de plano de saúde. Só na Mil tinha 1000 vendedores próprios, fora do mercado. Eu fui visto na época, vendedor, virei executivo, sempre fui um cara muito simples, muito respeitado. Eu fui visto por muita gente como vendedor de plano de saúde que deu certo. E a minha corretora, cara, a gente chegou a ter um escritório aqui na Rio Branco, 114, 14º andar, 350 metros de escritório, um por andar, 220 funcionários, 20 administrativo, 10 gerentes, 190 vendedores. Bombando. Fui para São Paulo aprender a fazer merchan. Aí eu entrava ao vivo aqui. Sabe aqueles programas esportivos aqui no Rio? Que só fala dos clubes do Rio? Eu entrei num monte, eu entrava ao vivo, programa de auditório, tipo TechPi. Olha você! Que ano isso, cara? Porra, brother. 99, 2000, por aí. Eu entrava, cara, vem cá, Sérgio. Eu falei, o nome da minha empresa era Fênix CBN. Você que tá aí assistindo a TV, plano de saúde, levanta do sofá agora. Eu falei, levanta, porra, pra cuidar da tua família. Pega o telefone, liga agora. Cara, a gente bombou. Ficamos em primeiro lugar do Rio de Janeiro. Porém, eu era um grande vendedor, um bom executivo de vendas, não sabia nada de gestão. Quando a gente estava em primeiro lugar no mercado, a empresa quebrou. Foi um desespero. Fui despejado no meu apartamento, despejado no escritório. Eu passei com ele, com o Diego agora há pouco. Eu falei, cara, eu vou vir um dia aqui na Rio Branco 114, vou bater lá no 14º andar, ver que empresa. Eu falei, por favor, essa empresa, esse andar já foi meu, eu quebrei. Cara, eu saí daqui chorando. Deixa eu ver essa empresa, para a gente gravar como é que é essa empresa, onde há 23 anos atrás foi mim. Resumindo, fiquei devendo R$400 mil há 23 anos atrás. Já me falaram dinheiro, que é muito mais de R$2 milhões. E a corretora, era uma corretora que plano de saúde. Eu quebrei, mas eu tentei ir à frente. Então, o mercado e a minha equipe não podiam saber que minha empresa quebrou. Porque se eles acreditassem que eu estava quebrado, eles não dariam entrada na venda para receber parte de comissão depois. Poderiam ter medo de eu ficar com o dinheiro dos caras. Então, eu não podia aparecer que estava quebrado. Quando eu fui para o banco emprestou até determinado limite. Por que eu quebrei? A empresa cresceu muito, estava em primeiro lugar, o dinheiro que saía... Fiz vários programas de TV, página inteira de jornal. O dinheiro que saía era maior do que o dinheiro que entrava. Então, eu estava brincando de ser empresário. É o que acontece muita gente. Passa que tem que aprender a ser empresário. E faculdade não ensina a ser empresário. Por isso que a minha empresa cresce tanto, por isso que a empresa de vocês cresce tanto. E sabe que é engraçado, Sérgio, que... cara, eu sou muito parecido contigo. Absurdamente parecido. Que bom. Eu espero que a gente se conecte muito mais a partir de agora. Assim... Você tem um humor muito melhor, você tem muito mais experiência do que eu, então você se coloca muito bem. Mas eu tenho uma cabeça, em relação ao resultado, muito semelhante à tua. Eu estou pouco preocupado com risco e eu tenho total convicção. Né? Eu chego pro Léo e falo, Léo, a gente vai fazer esse projeto. Quanto é? 1,5 milhão. Aí o Léo olha para mim assim, tipo, tem certeza? Eu falei, tenho. Você analisou os riscos? Não, eu tenho certeza que eu consigo chegar. Não, mas agora eu tenho um pouco mais de experiência
né? De minimizar risco, brother. Não, mas antigamente não, vamos pra dentro, irmão. Vou fazer. Mas Vou assim, fazer. qual que é a minha diferença? Eu trago pessoas pro meu time e pro meu quadro de sócios que pensam muito diferente de mim. Aí tem a compensação, pode ter. Eu sou muito agressivo e o Cadu, que é o CFO, ele é muito conservador. Então a gente Porradas tá de colisão o tempo enormes. inteiro. Só que eu entendo que eu preciso do senso crítico dele, porque para mim tudo já deu certo. E ele precisa do teu E acelerador. ele precisa do meu acelerador. E aí é uma relação difícil, né? Inclusive agora a gente tá num estresse, Sim. mas é uma relação complementar. Porque ele sozinho teria 2 Não funcionários. cresceria sempre. E eu sozinho já tinha quebrado umas 3 vezes. Mas escuta só, cara. Aí, quando o bicho pegou, que eu não podia demonstrar fraqueza, fui pro banco, só que o banco é muito engraçado. O banco só empresta dinheiro pra gente quando a gente prova que não precisa. Completamente paradoxal, né? E, porra, eu tava na merda, velho. Aí eu fui pra aquela solução que o Diego não sabia, eu contei pra ele. Primeiro, fui no agiota, 30%. Não tem aqui o mercado das flores? Ali tem um prédio que antigamente era cheio de agiota. Aquele cara com papelzinho assim na mão. 30% ao mês, eu peguei. Nossa. Paguei. Venceu o primeiro, eu paguei juros, no segundo não consegui, e o agiota começou, para você pegar dinheiro com a agiota, você tem que dar telefone de família. Começaram a ligar, minha filha, hoje tem... Faz aniversário hoje, minha filha, Legal, Ana, Dia parabéns. Mundial do Rock. E aí, tem que dar o telefone. Eles começaram a ligar, ameaçar... Nossa. Ameaçar minha mulher, minha filha. Aí eu peguei dinheiro com o segundo agiota para pagar o primeiro, com o terceiro eu pagar o segundo, quarto para pagar o terceiro. Caraca. Imagina, 4 agiotas, 30% ao mês. Brother, eu vou dizer para vocês o seguinte, teve um momento, não sei se foi nesse momento ou logo depois do que eu vou contar, eu sou muito ligado para Deus, sabe, muito conectado com Deus. Eu tenho uma mulher maravilhosa, a Trícia, minha esposa, a namorada, amante, mulher incrível, que mudou a minha vida. Tem a nossa filha, que na época tinha... Ana faz 27, na época tinha 3, 4 anos. Teve um minuto que eu tinha tanta cobrança, tanta ameaça, e tinha que segurar a onda com a equipe, que eu pensei, dá um tiro na cabeça, cara. Eu tenho vergonha disso. Eu não tinha revólver, não tinha ninguém que... Mas eu não conseguia imaginar, não me sentia... Como é que eu resolveria essa porra, entendeu? Não tinha esperança. E aí, eu tinha 10 gerentes. Aí 2 deles quiseram continuar comigo, acredito. Eu falei, eu vou prosseguir. Como? Sei lá, pô. Eu nem podia virar executivo, porque eu devia tanto dinheiro que o salário de executivo não permitiria pagar. E eu falei, cara, eu vou continuar. A gente montou uma outra empresa. Eu falei, primeiro a gente paga as contas, senão vão me matar. E a próxima... Sério, velho, ameaça de morte, espancamento, literalmente. Não, eu tenho certeza, mas engraçado é o plano. Primeiro a gente tem que pagar, porque senão eu morro. Aí não tem plano depois. Aí não tem empresa. Aí a próxima a gente arracha por 3. Vocês vão ter 33, a gente vai fazer igual, irmão. Aí um deles falou, porra, brother, ok, trouxeram o meu primo. Aí meu amigo disse que o meu primo vai poder ajudar a gente. Meu primo quer emprestar dinheiro. Ele empresta pra gente, tipo, dinheiro hoje, acho que deve ter sido uns 100 mil, para pagar os agiotas. 100 mil ele empresta 10%, mas ele tem uma profissão meio diferente. Falei, não importa qual a profissão dele, porque 10% é melhor do que 30%. E aí eu peguei o dinheiro, paguei os agiotas e tive dificuldade. Mas depois que eu descobri, eu não vou dizer mais de onde é que minha mulher proíbe de eu falar isso. Ela nem gosta que eu fale o que eu vou falar. Depois que eu descobri que o cara era o traficante-chefe da maior boca de fumo do Rio de Janeiro há 23 anos atrás. Eu peguei... Não foi nem para fumar diferente. Não foi nem para droga. Aí peguei o dinheiro, paguei. No primeiro mês não pude pagar, ele foi negociar. No segundo mês eu tinha que ir lá. Fui pro Shopping Nova América, entrei, parou um táxi. Quando eu entrei no táxi, o nego meteu o capuz. Nossa. Eu comecei a chorar, velho. Cena de filme. Tipo o seguinte, sabe que quando eu conto, eu falo que se alguém contasse pra mim, eu não acreditaria? Eu não acredito. Parece um filme esse negócio. Eu não acredito quando eu conto. Tamanho bizarro é a parada, entendeu? E eu fui chorando, aí rodei. Aí entramos lá na comunidade, quando sai um casão cheio de arma. Aí veio o cara, meteu os escopeta. Parece uma porra da bazuca, a porra de um negócio grandão. Vou te matar, vou matar tua filha, vou não sei o quê, vou estuprar tua filha, que era criança. Porra, brother. Foi muito foda. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu fui conversando com vários empresários mais espertos. O cara não vai te matar. Eu falei, vai me matar, porra. Não, se matar, ele já tinha matado. E se ele matar, ele não recebe o dinheiro.
Aí eles me ensinaram a negociar a dívida. Eu falei, mas como é que foi? Eu prometi, daqui a 15 dias eu pago. E não tinha dinheiro grande. Eles me ensinaram. Promete que vai pagar em 20 vezes, a primeira daqui a 6 meses. O cara vai me matar. Não vai matar. Ele não vai aceitar em 20 parcelas. Mas não vai ser daqui a 15 dias. Ele não vai aceitar a entrada para 6 meses. Mas não vai... Porra, brother, quando falou, cara, porra, deu tapa na... Porra, foi foda, velho. Me deu tapa na cara. E eu pensando no meu amigo lá, fera da puta! Porra! Eu falei porque o cara mandou. Mas a gente negociou, brother. Tipo, o cara não aceitou 20 parcelas, aceitou 10. E eu falei, caraca, melhor, né? Deu certo, irmão. Não aceitou a primeira para 6 meses, mas aceitou para 60 dias. E aí eu faço piada, faço esse treinamento, aí eu falo assim, tipo, aponto assim pra mim, ó, eu paguei o cara, né? Dá pra ver, olha eu aqui. Mas foi a fase mais difícil da minha vida, foi 5 anos. Aí perdi CPF, era tudo o nome da minha mulher. Aquele desespero todo de quem quebrou. Até uns 10 anos atrás eu não conseguia contar essa história. Eu tô emocionado contando, mas sem vibrar tanto. Só que vou dizer pra você o seguinte, aí resumindo, pra fechar. Aí eu comecei a pagar todo mundo, um monte de fornecedor, televisão, jornal, que eu investi muito em marketing descontroladamente. Aí quando eu comecei a pagar, quitei as dívidas e fui pagando tipo metade, os caras me chamaram de Serginho. Vem cá, brother. Porra, eu soube que tu era um vendedor fodão, campeão. Você foi um executivo com 20 e poucos anos, 30 anos, respeitado no Rio, montou uma empresa, explodiu na televisão, quebrou. Como é que você está me pagando? Porque aí, cara, quando eu descobri, quando eu precisei fazer dinheiro, testei vários negócios, montei uma corretora pessoa jurídica, plano de saúde pessoa jurídica, testei vários outros negócios. Todas as vezes que eu perdi uma venda, eu parava, porra, como é que eu perdi essa venda? O que eu deveria ter falado para a venda acontecer? O que eu deixei de falar? O que eu falei errado? O que eu poderia ter mostrado? Quando eu fazia uma venda, caramba, o que eu poderia ter falado para vender mais quantidade? Eu entrei num nível de performance que não é normal. Eu não teria capacidade dentro de mim. Eu só fiz porque eu ia morrer. Se eu morresse por causa dos cobradores, a minha família ia ficar sozinha. Então, não foi hombridade, não foi coragem, foi pura sobrevivência. Então, isso me jogou no nível de performance, de entender quem é o cliente que mais chance de comprar, o que ele comprava. A equipe, eu comecei a vender bem, aí eu comecei a formar uma nova equipe. Aí eu comecei a saber qual o perfil certo do vendedor que eu deveria contratar, que tipo de treinamento eu tinha que ter esse cara, como eu tinha que trabalhar a mente do cara. Foi por covardia. Eu não digo que foi por causa de coragem, foi por covardia, brother. Você não ia morrer. E quando eu comecei a pagar, as empresas que eu fiquei devendo me contrataram para, cara, me ensina o que você tá fez. Fazendo. Então eu virei consultor empresarial e treinador para ensinar quem eu fiquei devendo, que eu só paguei por covardia de não morrer. Cara, mas assim, para mim, eu gosto... Sérgio, eu falo muito que o sucesso ele deixa rastro. Sim, né? sim. E o nosso grande desafio é conseguir fazer engenharia reversa do teu resultado para conseguir, a partir disso, extrair algo que eu consiga aplicar no meu dia. E esse é o grande objetivo do Growth Cash. Sim. O que acontece? Para mim, qual que é o maior adversário dos empreendedores, dos empresários? Se chama zona de Pode conforto. crer, velho. Eu não teria feito nada. Você não seria o cara que está na minha frente agora. Porque eu tentaria viver na minha zona de conforto. Você tá certo, pô. E o que acontece? Qual que é o grande desafio do cara que está ouvindo que não está quebrado? Porque o cara que está quebrado, você pegou dinheiro no lugar certo, ele conseguiu uma boa motivação. Mas como você gera o desconforto necessário para fazer executar nesse nível. E outra, eu acredito que é possível fazer isso. Como é que eu condiciono a minha cabeça para me contar uma história de que, cara, não importa que eu estou ganhando muito dinheiro. Importa que eu posso ter mais performance e posso subir ainda mais essa barra. Um cara tipo Kobe Bryant. Tava agora, porra, sensacional. Antes de você chegar, conversando com o time de vendas, tava dando treinamento pro time do NOL, que é um parceiraço Maneiro. nosso. E eu gosto muito de passar um vídeo do Kobe Bryant, que tem um jogador que fala assim, velho, tinha um jogo contra eu sei qual é, o já sei Lakers, né? E eu cheguei mais cedo para treinar. E a cada dia o Kobe tava primeiro lá. Só que eu cheguei mais cedo, o cara já estava treinando com todo molhado, como se estivesse treinando há horas. E eu treinei, tomei banho, fui para a sauna, me vesti. Quando eu estava saindo, o barulho dele treinando ainda. Quando eu olhei, ele estava jogando como se estivesse na partida. Ele não estava leve, ele estava tipo, pum, fazendo cesta. O cara entrou em campo, fez 40 cestas. Né? E aí o Kobe no final vira para ele e fala assim, olha... Ele falou assim, cara, eu fui procurar ele porque eu precisava entender esse nível de competição, esse nível de concorrência, porque eu nunca tinha visto antes. Aí ele falou, Kobe, cara, muito prazer, obrigado pelo jogo e tal.
por que você tava treinando tanto tempo? Ele falou assim, eu queria te dizer que o teu exemplo me inspirou. Por mais que você treine, o Kobe falou pra ele, por mais que você treine, saiba que eu sempre vou treinar mais do que você. Porra, brother! Essa entrevista é sensacional, eu gosto muito dela também. Cara, e o que você fez, velho, você não podia errar. Você não tinha opção. Você não podia estar cansado. Você não podia dormir. Você não podia ter final de semana. Eu trabalhei o primeiro movimento, eu fiz 2 movimentos. O primeiro movimento foi 16 horas por dia, de domingo a domingo. Domingo a domingo. Eu só não perdi o meu casamento. É importante você estar com a pessoa certa no seu lado. Meu casamento, eu não perdi meu casamento se fortaleceu. Baseado nisso, por minha mulher, a Trícia, entender. E vou dizer uma coisa para você, eu vou abrir algo, acho que eu nunca contei isso. Só em conversas com a minha mulher e com a minha filha. Durante muito tempo, o meu combustível foi a dor. A dor do fracasso, a dor da incompetência, a dor de não poder cuidar da minha família. Eu sempre fui vendedor, sempre fiz a minha grana, nunca tive salário fixo. Mesmo quando fui executivo, tinha lá um fixozinho, mas a bonificação, comissão, que era o bicho. Então, essa dor me alimentou muitos anos. Há uns 10 anos atrás, um grande amigo, Matheus, ele quis fazer comigo, não sei se sabe o que é EFT. É um processo é como se fosse acupuntura sem agulha. Uns toquezinhos, umas paradinhas. Tem umas paradas maneiras que tu relaxa. Eu falando sobre a quebra. Ele, não, você tem essa dor. Deixa eu fazer. Tem uns 15 anos, deixa eu fazer o EFT. Eu falei, não, eu não posso perder essa dor. Eu não quis perder essa dor, porque essa raiva me alimentava. Mas vou dizer para você, tem uns 5 anos... Não, tem uns 10 anos que eu consegui vencer eu fiquei em paz com o meu passado. Tem 10 anos isso. Só que eu percebi que os 8 anos seguintes eu perdi produtividade. Eu não consegui encontrar um combustível que me alimentasse. Só que a dor sofria. A dor me fazia sofrer. Entendeu? A raiva de ter sido incompetente, de passar vergonha, de ficar devendo todo mundo, de ter cobrador na porta da minha casa, de ter sido despejado, de não saber como vou cuidar do futuro da minha família. Durante muito tempo isso me marcou, doía, era muito... Quando eu aceitei e me perdoei, eu perdi o combustível. Aí eu tive que ter uma nova visão que me fez depois emagrecer 27 quilos. Aí eu recuperei agora, emagreci 12,5 quilos em 1 mês e meio aqui agora. Melhorei a qualidade de vida, voltei a praticar esporte, me harmonizei com várias áreas da minha vida. E a única forma, porque eu sou covarde, eu consegui vencer aquilo por causa do BO que foi, da quebra. E agora eu entendi que eu não conseguiria ter força para fazer o que tinha que fazer para a minha empresa por mim. Falei, cara, eu gosto muito de super-herói. A minha empresa toda é decorada de super-herói. Eu digo que a gente é super-herói, porque você gosta de super-herói, não? Pô, adoro. Tem aquela frase do tio Ben, Benjamin Parker, o tio do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grande responsabilidade. Então, se nós temos grandes poderes, a gente tem grandes responsabilidades com as pessoas que a gente ajuda, que são as empresas, as equipes. E eu percebi que o que a vida me ensinou, o que Deus me ensinou, Deus me deu um dom de sobreviver a tudo isso. Eu lembro que na época do auge da crise, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, me tira dessa porra. Não sei o que eu vou fazer. Eu não consigo. Só o Senhor. E eu prometo que se o Senhor me tirar dessa furada, eu vou ser o cara que mais vou trabalhar na vida e vou dedicar minha vida a não deixar... Parece hipocrisia, mas não é. Não vou deixar outras pessoas... Cara, também? fiz essa mesma promessa, cara. Eu quero escutar. Deus, eu vou querer escutar. Eu falei, eu prometo que ninguém... Se depender de mim, eu não vou deixar ninguém passar por essa porra que não é dignidade isso. Mas eu tenho que falar que tem uma coisa que eu discordo de você. Você não é covarde. Porque às vezes a gente acha que coragem é ausência de medo. Pode crer. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você agir mesmo estando com medo. Sim. Então, assim, você não... Cara, velho, muitas pessoas travariam. Muitas pessoas acabariam com a vida. Não, mas eu travei um monte de vezes, velho. Mas você saiu, Mas você agiu. Você saiu. Bruno, tem uma cena que a gente quebradaço, né? Minha filha pequena, eu saí para trabalhar, aí eu recomecei, eu fui vender de porta em porta plano de saúde, né, velho? Porque é o que eu sabia fazer. E quebrou a empresa, e aí eu lembro que eu ia pra rua às 6 horas da manhã, aí eu ia para o aeroporto, porque o aeroporto era 24 horas para vender plano de saúde. Todo mundo tinha plano de saúde das empresas, mas tem mãe, pai, tia, irmão, não sei o quê, e ia de noite. Tem uma vez, a atriz falou, Sérgio, tem que comprar leite para Ana, nossa filha. Eu falei, tá bom, brother, eu bati de porta em porta, de 6 da manhã à meia-noite, e não vendi nada.
Quando chega em casa de noite, a Trícia, porra, que absurdo, que responsabilidade. Cadê o leite? E eu não tinha. Só que eu não podia falar para ela que eu não tinha dinheiro. Eu falei que eu esqueci, porque se eu falo que não tenho dinheiro, ela perderia esperança que eu não teria capacidade de cuidar da nossa família. Falei, pô, esqueci. Teu filho da puta, porra, absurdo, irresponsável. Eu preferi ficar como irresponsável do que perder. Aí batemos na porta da Dona Glória, a vizinha, ela deu uma latinha de leite, uma caixinha de leite. E aí no dia seguinte eu fui pra rua, brother. E, pô, fiz uma venda de R$3.000, dinheiro pra caraca, em Ipanema. Eu morava em Caxias. A velhinha me parou, pagou R$3.000 no plano de saúde, gostou muito de mim, desceu comigo em Ipanema, chamou um táxi. Quanto é um táxi de Ipanema pra Caxias? Sei lá, uns R$400. Ela pegou, me deu os 3.000 lá em cima, né, e deu os 400 pro taxista. Falei, beleza. Fomos, primeira esquina, eu falei, para aí, taxista, para aí, vou descer, meu irmão, me dá meu dinheiro aí, pô. Eu vou de ônibus, minha família tá passando fome. Ele, não, ela, não, me dá meu dinheiro. Aí eu tive que dar 50 pro cara, aí eu dei 50 pro cara, eu meti 350 no bolso, com mais 3.000, peguei o ônibus e vim embora, irmão. Então, fechando, hoje, para que eu possa ter a mesma energia de quando eu quebrei, eu digo que a minha vida não é minha. Tudo que eu passei, se Deus me deu a oportunidade de aprender alguma coisa. Se Deus falasse, quer apagar aquela vida? Eu falo que não. Quero fazer de novo. Que a melhor coisa na minha vida é conhecer minha mulher, segunda melhor, nossa filha nascer, terceira melhor, ter passado por tudo isso que me fez aprender as coisas que eu aprendi. Então, hoje eu quero estar com 100 anos. Eu quero que 100 anos nós estejamos num podcast da vida, quer dizer, daqui a 47 anos, possa estar viajando o Brasil todo, possa fazer tudo o que está fazendo, porque eu entendi que Deus me usou, que a minha vida não é minha, entendeu? Sensacional, cara, sensacional. Forte. Você descrevendo assim, eu vejo um momento muito parecido, porque conta aí. A primeira vez que eu tentei empreender, eu tentei criar uma empresa de tecnologia e tal, e eu era o cara que fazia o marketing e eu tinha um sócio que vendia. A gente vendeu para todos os nossos amigos, quando acabou os amigos, a gente não vendia para mais ninguém. Aí meu sócio teve a ideia brilhante de pegar R$100.000 do banco. Velho, banco até que não é ruim, não. Tem lugar pior. Não te eu não fui jurar de morte. Mas eu paguei 2 meses de aluguel com meu cartão de crédito. Eu, cara, fiquei sem nenhum centavo, né? Cheguei a abrir a geladeira, ela estava vazia, né? Então, assim, sei que o quanto é difícil. E o pior são as cicatrizes que ficam, né? Porque a Júlia, nossa filha, cara, a gente ficou muito sem grana. E ela pedia as coisas, a gente não podia comprar. Hoje em dia a gente pode, e eu tenho dificuldade de comprar as coisas para ela. Por exemplo, ela tava com um computador velho. Eu falei, cara, vamos trocar de computador e tal. Não, esse computador tá bom. Eu falei, não, esse computador não tá bom. Cara, a minha filha, a Ana tem 27 anos, ela se tornou altamente espartana. A gente tem que brigar com ela para dar as coisas. Mas igualzinho. Deve ser algum tipo de trauma, Exatamente. algum aprendizado pelo que elas vivenciaram, baseado na nossa jornada. Exatamente. Que legal, cara. E tá vendo como a gente é parecido, Vai dar cara? dela. Tem 25. É bem próximo, né? Bem próximo. Bem próximo. Só que ela era maior, foi em 2013. Ela tava com... tem 10 anos, né? Tava com 15 anos, né? Então, assim, era uma época que ela valorizava mais, né? Ela queria mais dinheiro, mais coisa, mas faz parte, né? E eu acho que aos poucos ali ela tá aceitando mais, superando mais as coisas. Que bom. Agora me conta uma coisa, Sérgio. Você tem uma técnica de vendas que é muito boa, que é muito agressiva, né? Esse resultado ele só foi possível porque você era um excelente vendedor. Porque por maior que fosse o teu problema, se você não soubesse vender muito bem, você não teria saído desse buraco. E como é que funciona esse teu método de venda infalível, essa técnica de vendas que você usa? Eu vou dizer o seguinte, vamos chamar, existe o old school, a escola antiga e a escola moderna. Na época, vamos chamar de old school, escola antiga, né? Primeiro, rapó, conectar, entender que o cara quer ouvir, ser simpático. E aí eu comecei a entender, muito legal, que por mais que... Tem uma situação seguinte, digamos que na época eu abordava 100 pessoas por dia e fazia, digamos, uma venda. Eu queria ter 2 vendas por dia, mas eu não conseguia abordar 200 pessoas. Que geralmente, para vender mais, eu tenho que aumentar a capacidade de prospecção. Só que chega um determinado limite, você não consegue aumentar a quantidade de prospecção, você tem que melhorar. Eu comecei a entender os conceitos do funil de venda, de etapas do processo de vendas. Então, se pudesse trazer hoje, como funciona o meu modelo de vendas? Primeiro ponto.
Na minha opinião, o cliente não quer comprar produto ou serviço. Ninguém compra por necessidade. Eu tenho necessidade. Você que está ouvindo. Você deve ter necessidade de ir ao médico, trocar o óculos, ir na oficina mecânica, consertar alguma coisa. Todo mundo tem necessidade. Só que as pessoas não querem comprar produtos ou serviços. Elas querem resolver um determinado problema. Então, o que eu parei para analisar? Vou falar de mim e falo de todos os nossos clientes. Apesar de ter grandes clientes, o nosso foco são pequenas e médias empresas. Então, primeiro, qual é o produto ou serviço mais lucrativo que a gente tem para vender? Beleza, entendendo qual o produto ou serviço mais lucrativo, quem é o cliente ideal que... Não, antes disso, qual o produto ou serviço mais lucrativo? Que problema o produto ou serviço mais lucrativo resolve? Porque dá o mesmo trabalho vender o mais lucrativo ou menos lucrativo. Vou começar pelo mais lucrativo. Perfeito. Se eu entendo qual o mais lucrativo, eu entendo qual o problema mais sério que ele resolve. Aí depois eu vou, quem é o tipo de cliente ideal que quer resolver esse problema? Né? Público-alvo, todo mundo que pode comprar o produto ou serviço, só que o público-alvo é construído por diversos nichos de clientes diferentes. Eu procuro analisar qual é o cliente ideal com mais chance de comprar. Então, produto, serviço mais lucrativo, depois qual o problema ele resolve, que tipo de cliente quer resolver aquele problema, o que essa pessoa quer ouvir para perceber que determinado produto ou serviço resolve o problema dele. Eu baseei isso no passado, né, com o marketing. Muita gente não sabe, você com certeza sabe. O marketing foi criado para vender na década, sei lá, de 1910, 1920, para vender produto para a indústria que encalhou. O marketing foi criado para vender produto que não vendia. Só que na década de 80, teve um americano que escreveu um livro chamado Marketing Reverso, que em vez de eu inventar um produto para forçar o cliente a comprar, que tipo de produto ou serviço da minha linha de produção o cliente gostaria de comprar? Então, a gente pode produzir algo alinhado com o que já existe demanda de mercado. Então, eu trazendo isso para a nossa realidade, se eu sei o que é mais lucrativo, produto e serviço, que problema resolve, quem é o cliente ideal e o que ele quer ouvir para comprar, eu vou construir toda a minha narrativa baseada no que o cara altamente íntegro quer comprar. E lá ele fala que preço representa dinheiro, não importa a quantidade. Preço é dinheiro. Então, preço é o que o cliente paga, valor que ele recebe. Então, o cliente, quando ele diz que está caro, que não vai, que pede desconto, ele não está reclamando do preço, ele está reclamando da percepção de valor que ele vai receber. Apesar do cliente não ter... Às vezes ele fala, qual o valor? Mas quando o cliente fala qual o valor, ele está perguntando qual o preço. E todas as vezes que alguém está pensando em comprar, a pessoa liga todos os sensores, ela começa a construir uma percepção de vantagem. Então, o cliente constrói uma percepção de vantagem. Quando ele descobre o preço, ele faz aquela comparação. Será que o que eu vou receber é mais vantagem do que eu vou pagar? Porque o ser humano, por questão de sobrevivência, ele é egoísta, ele quer ter mais vantagem do que ter direito. Quando ele descobre o preço, ele desliga a percepção de valor e já compara preço e valor. Se ele perceber que o valor que vai receber é compatível com o preço, ele diz que está caro, quer desconto. Mas se ele perceber que o valor que ele vai receber é muito, muito grande, existe um fenômeno chamado, explicado pela economia comportamental, de ancoragem. Então, o segredo é, gera muito valor, o cliente vai esperar que o preço é compatível, o cliente tem que pensar que o preço é alto, deixa corroer a cabeça do cara. Nossa, é muito caro, não vou comprar, não vale a pena. Não, vale a pena sim. Deixa ele correr, faz a ancoragem, e aí se usar o método certo, na minha opinião, que é gerar mais valor do preço, na hora que fala o preço, o cara fala, pô, mas o preço é esse? Ah, eu pensava que era mais. Então, voltando aqui. Qual é o produto ou serviço mais lucrativo? Qual o problema resolve? Quem é o cliente que quer comprar? O que esse cara quer ouvir para comprar? Como gerar valor na percepção do cliente para ele ter noção que está recebendo muito mais do que vai pagar, quais são as principais objeções que ele tem de compra, e a gente já elimina antecipadamente dentro da narrativa. Tem cliente que se preocupa, que é, no meu caso, as minhas mentorias, tem cliente que se preocupa e a mentoria não vai gerar resultado. E eu sempre falo que o cliente não precisa se preocupar, porque a minha mentoria eu dou garantia, se o empresário fizer tudo o que eu orientar e não voltar o lucro em tanto período, eu devolvo o dinheiro. Então, elimino antes dele se preocupar, que chegar na hora do fechamento, ele tiver objeção, ele vai, não, o Sérgio já falou que isso é necessário. Cara, você sabe que no meu último workshop que rolou em São Paulo, que foi em Alphaville, eu sou cristão, né? E aí levei minha esposa junto, né? E a gente ficou para ir no culto do André Fernandes, que é um pastor que eu não sei se você conhece. De nome. E
E dentro do culto, um dos momentos mais delicados que existe é o momento da oferta. Né? Sim. Porque, cara, a oferta é bíblica e tal, mas é parecido com o que você falou. A gente falou de dinheiro. Sim. Né? E é um momento que as pessoas são mais sensíveis. Cara, e o André Fernandes, ele é um gênio da comunicação. E a maneira como ele... Tanto oratória como ele se próximo, mas a maneira como ele pede o dízimo foi a coisa mais sensacional que eu já vi na minha Tipo vida. assim, suave, né? Que é a minha próxima pergunta para ti, Sérgio. Ele chega e fala... Cara, ele não chega falando, você tem que dizimar, você tem que dar oferta. Ele chega tirando a objeção. A primeira coisa que ele falou o seguinte: é impossível você semear no reino de Deus e você não ter uma colheita extremamente abundante. Então, de cara, a coisa do que eu tenho, da percepção de que eu dou o dinheiro e eu perdi, ele já matou. É impossível você semear no reino de Deus e não ter uma colheita. Então, já tirou. E o que acontece é que a escassez, a miséria, a pobreza não pode entrar na sua casa. E a maneira como você vai resolver isso é através de Já dízimo e atacou oferta. o coração do cara. Cara, ele levantou a objeção, tirou, pegou o ponto do tipo, cara, é impossível você ser escasso e trouxe. A minha esposa, ela ouvindo isso, ela vai brigar comigo. Ela não tem problema de dar dízimo. Agora, oferta, ela fica meio sensível. Ok. Né? E às vezes eu brigo com ela, eu falo, amor, tá muito bom, aumenta, bota mais um zero, bota mais um zero. Aí ela fica, não, bota mais um zero. Cara, esse dia, mano, ela tirou o celular do bolso, levantou a câmera e fez o Pix, sem falar nada, sabe? E uma guerra que eu tenho com ela que é o seguinte: eu tenho muita demanda de evento, de palestra, de cliente em São Paulo. A nossa imersão, hoje ela acontece a cada 60 dias, né? Mas estamos trabalhando para levar ela para 30. Inclusive, você que está ouvindo esse podcast, né? A Júlia está me olhando ali com uma cara de aprovação, porque eu posso fazer um CTA agora. Se você quer passar 3 dias comigo e dominar a máquina de vendas, Imersão Máquina de Vendas, link na descrição desse episódio, aplica. Eu quero mostrar como é que você consegue ir muito mais longe sem necessariamente precisar se esforçar mais. E aí, no final do culto, a minha esposa falou: acho que a gente pode se mudar para São Paulo. Eu falei, caraca, mano. Que legal. E um dos grandes obstáculos que a gente tem em vendas, Sérgio, e os vendedores odeiam, eu particularmente gosto, são as objeções. Né? Como é que eu lido com a objeção? Como é que você trata a objeção dentro do seu método? Como é que você ajuda os seus clientes a não sofrer com as objeções? Cara, sem demagogia, é aquela... Cara, objeção é um presente, amigo. Quando a gente identifica as objeções e aprende a lidar com elas, a gente consegue construir... Eu vou ver se eu vou tentar lembrar agora. Se não for perfeito, eu desenvolvi uma pesquisa. Aí você que está ouvindo aqui é muito legal. Primeiro ponto: listar os seus clientes mais lucrativos. Os últimos mais lucrativos, os clientes que você se relaciona. É o perfil de cliente que você quer ter vários. Liga para eles, eu já fiz muito isso, já implantei isso, muita consultoria. Legal, olá, falando, tudo bem? Tudo bem? Aqui é Sérgio, doutor Vendas, como vai, cara? Tá tudo bem? Tudo bem. Cara, preciso da sua ajuda. Você é nosso cliente, você sempre diz, não, o trabalho de vocês é muito legal. Beleza, só que eu quero levar o nosso trabalho para um outro nível. Eu quero a sua ajuda para ajudar os nossos futuros clientes. Eu vou fazer 3 perguntas muito rápidas. Pergunta número 1. Qual foi o fator decisor que fez você comprar com a gente? Aí deixa o cara falar, pergunta abertona. Se ele falar preço, aí você já vai, ok, e além do preço? Outra coisa, segunda pergunta. Quando você pensou em contratar, se você tinha alguma dúvida, e o que foi que eu falei que eliminou essa dúvida? Então, qual foi a objeção real e o que eu fiz para quebrar? E número 3, o que você mais gostou e o que você menos gostou da minha oferta? Eu treino a galera quando ligar com o gravador, põe um celular, grava e ouve, liga para 10 clientes. Depois liga para 10 clientes que não compraram, que é aí mesmo que a objeção se torna muito mais poderosa. Repete quais são as 3 perguntas. Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. Eu estou falando vai. assim. Então, número 1. Qual foi o principal fator para você comprar? Porque geralmente a gente nós somos egocêntricos, a gente gosta tanto dos nossos produtos e 90% das vezes o cliente está valorizando alguma coisa que a gente não vê. Nem sabe, brother. E o cliente compra pelas razões deles, não pelas nossas. Então, qual foi o principal fator para você comprar? Depois, você tinha alguma dúvida, preocupação ou objeção? É tudo sinônimo, mas eu tento falar a língua do cliente. O segredo é falar... Sim. Você tinha alguma preocupação, alguma dúvida, alguma objeção quando foi comprar comigo, quando foi pesquisar, quando conversou com alguém
E o que foi que eu falei, que se você comprou comigo, eu eliminei. Como que eu eliminei essa dúvida? Perfeito. E terceiro, o que você mais gostou? Tem coisa que ele... E o que menos gostou? Tem coisa que o cara não gostou também. É claro que ele gostou mais do que menos gostou, porque ele comprou. Cara, Mas eu tenho que saber qual é a parada. sabe o que eu vou fazer? Sensacional isso aí. Pegar o time de vendas, Cara, é foda isso. filtrar dentro do Zorro CRM, oportunidade perdida nos últimos 90 dias, colocar do maior valor para o menor e vou falar, cara, eu quero que todos vocês Mas me aí tragam para o seguinte, isso. isso agora tem que ser no telefone. Não pode o raio do WhatsApp, mandar textinho do WhatsApp, não pode mandar e-mail, nada disso. E tem que contextualizar no começo, cara, que é preciso da sua ajuda e tal. Então essa é para quem comprou. O que mais gostou, maior dúvida, qual foi a última? O que mais gostou, qual a maior dúvida e como eu eliminei. Como eu eliminei. E a terceira, o que mais gostou e o que menos gostou. E outra coisa, quem for ligar, se você que está ouvindo aqui for ligar, não pode contra-argumentar, não pode se defender, Não nada. pode querer brigar. Não pode brigar, nada. Se o cara for injusto, não importa. E sempre, poxa, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Só que foda é a outra agora, para quem não comprou. Aí você liga... O que menos gostou? Não, é quem não comprou lá, fulano. O mesmo contexto. Porque é o seguinte, quando a gente liga para quem não comprou, a pessoa está ligando, pensando que a gente está ligando para insistir. E a gente tem que desconstruir. É parecido, ó. Olá, Thiago, tudo bem, cara? Tudo bem? Cara, aqui é Sérgio, Doutor Vendas, como vai? O fulano, Mariazinha da empresa tal. Oi! Às vezes ela já atende assim, cara, eu tô te ligando para te pedir uma ajuda. Nós estivemos conversando há X tempo atrás e você decidiu não comprar com a minha empresa e tá tudo bem. Não é por isso que eu tô te ligando. Então tem que quebrar essa percepção de insistimento. Não tô te ligando por causa disso. Não. É por... Agora, essa frase também é legal na primeira pergunta. Eu quero ajudar os meus próximos clientes. Eu quero saber como é que eu posso ajudar mais. Estive pesquisando aqui no banco de dados e eu listei as pessoas que podem dar respostas mais inteligentes e você é uma delas. Aí tem que falar isso para quem comprou, e isso que eu esqueci, e isso para quem não comprou. E você é uma delas. Eu vou fazer perguntas, muito rapidinho. Outra coisa, não pode perguntar. Eu posso fazer pergunta? Não, nunca se faz uma pergunta que pode tomar não na cara. Então, eu vou fazer 3 perguntas rápidas. A primeira é... Deu para entender? Uhum. Ok, contextualizou. Perfeito. E a primeira é... A pessoa, sim, aí você fala. Qual foi a principal razão para você não comprar? E mais uma vez, eu não vou me defender não, tá, Mariazinha? É só para saber, eu quero evoluir, eu quero saber como ajudar os próximos. Qual foi a principal razão para você não comprar? Se a pessoa falar o preço, ok, e além do preço? Primeira pergunta, né? Qual foi a principal razão? Segunda pergunta. Qual a maior dúvida que você tinha? E por que dúvida, objeção ou preocupação? E por que essa dúvida existiu? Qual foi o fator gerador? E na terceira, o que mais gostou e menos gostou. Igual a primeira. Porque mesmo que ela não tenha comprado, ela pode ter gostado de alguma coisa. E aí, só que tem um segredo. Primeiro tem quero combinar com você que está ouvindo aqui, se você está vendo, se você for utilizar. É proibido tentar vender para essa pessoa. Porque se tentar vender, cara, o cifrão vem para o olho. Se tentar vender nessa, a pessoa vai perceber que... Só que se você tudo foi uma armação. Vai parecer que é armação, que é caô. Só que se fizer direitinho e deixar claro que não quer vender, a gente consegue vender para 10% que não comprou. Porque tem que ser tão desprovido de objetivo. Porque é o seguinte, a resposta bem dada vale mais do que 10 vendas feitas. Porque vai corrigir em você um comportamento que está te tirando do negócio. Para todo o futuro. Então, todos os meus mentorados que fazem... Cara, a mãe dele fala, vende. Primeiro, a galera tem medo de ligar. O cliente vai reclamar. As pessoas acham que a gente dá que ela geralmente dá o pior. Aquela história, comparar o palco dos outros com o seu próprio bastidor. O cliente vai reclamar. 99% dos meus mentorados falam, mas Sérgio, os clientes estão elogiando, eu não sabia. O serviço do cara era bom, o produto do cara era bom, o cliente era satisfeito, só que eles não sabiam. O cliente nunca falou. Eu falei, claro, pô, você nunca deu oportunidade pro cara falar, velho. Muito boa, cara. Vou botar isso pro time, velho. Isso é faca na cabeça. E vai ser um puta treinamento pros caras, principalmente se tudo for gravado, né?
Porque dá pra gente depois cortar e pegar só esses momentos e tal. Agora... E aí, eu sou um cara, eu vim conversando com ele, eu acredito nas relações, eu acredito muito em network. Muito, muito, muito. Só que muita gente usa network errado. As pessoas usam network, conheci o Thiago, o que eu posso ganhar com o Thiago? E, é o contrário. Tem que ser, como é que eu posso... Embora você é um cara valor, né? muito experiente, eu não sei se eu teria capacidade de te ajudar. Mas se em algum momento puder ajudar, se você quiser que eu dê um treinamento desse para a tua equipe, eu sou voluntário. Claro, vai ser uma honra. Que eu acho que isso aqui é network. Eles fazem, Léo, Thiago, vocês fazem um trabalho legal. Porra, como é que eu posso fazer a vida dessa galera ser melhor? Então... Mesma coisa eu, cara. Se eu puder contribuir de alguma forma aí, velho. Não, eu bato muito que o network é igual uma conta corrente, né? Se você saca mais do que você deposita, rapidamente você está no cheque especial. Pode crer. Né? E aí você se deu mal, porque você vai pagar os juros bem alto. Né? Então, eu estou o tempo inteiro tentando sacar, tentando colocar dinheiro. Então, a gente teve uma imersão nossa, que inclusive, né, lançamos esse episódio com o meu grande irmão Léo Castelo, e o Léo falou, cara, que horas é a tua imersão que eu vou dar um pulo lá? Né? E aí, tipo assim, o meu time falou assim, cara, mano, o Léo ter ido na imersão foi o ápice, a galera pirou e o caramba, porque ele dá muita porrada em mentalidade. É um cara que... Ele é fera. Que você conhece o Léo, né? Não pessoalmente, mas eu sei quem é. Veio do chão do galpão, vendia produto de limpeza de porta em porta. Eu admiro ele. E hoje é um cara, bilionário, né? E a galera fala assim, Tia, como é que você consegue essas coisas? Mano, eu estava dando um treinamento. Meu telefone tocou. Era o Léo. Galera, coffee. Fui no canto, liguei, fala. Então, cara, eu tô com uma dúvida de tal. Falei, beleza, mano. Pede pra tua secretária, reserva aí uma passagem, eu tô aí em Joinville. Um dia eu vou resolver todos esses problemas com o teu time. Bum, um dia com o time dele. Thiago, mas um dia teu é muito caro, irmão. Além dele ser um irmão, né, qualquer favor que eu vou pedir para ele, eu posso pedir com muito mais tranquilidade. Sim, porque a balança está equilibrada. Agora ele deu uma desequilibrada com a ajuda que ele deu. Agora, Sérgio, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e aí é um takeaway assim, um pouco mais prático, né, que eu faço no dia do fechamento. Hoje em dia eu faço cada vez menos, porque o time está ficando muito bom em tirar a objeção, mas antigamente os vendedores gostavam muito de me levar para as reuniões, porque além da autoridade eu retirava muito. Eu gosto de usar uma técnica que é o seguinte, pode ser o diretor, pode ser o gestor, mas pode ser um colega também que trabalha junto, mas é trazer uma pessoa nova com uma novidade. Sim. Então imagina que eu e você, Sérgio, queremos vender para o Léo. Você chega para o Léo e fala, Léo, cara, conversei aqui com o meu diretor, o Thiago se interessou bastante pelo seu negócio e ele gostaria de participar de uma reunião contigo, até mesmo para entender aí como é que a gente te ajuda, ou se a gente pode fazer uma condição diferenciada. Entro junto. De cara, né, eu começo com o Léo, falo, Léo, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho que você está fazendo na Growth Machine. Percebo que vocês têm um grande potencial de crescimento e estou muito ansioso pela possibilidade de ter você dentro do Growth da X, mas o Sérgio me contou que você tem algumas dúvidas. Me conta quais são suas dúvidas. O vendedor ele tem muito medo de pegar a objeção porque ele acha que a objeção vai tirar a venda. Mas, na verdade, a objeção já existe. Se eu não trouxer ela à tona, ferrou. O cliente não vai comprar. Ele não vai se tomar chegar decisão. na fase do fechamento com a objeção instalada na mente do cliente, o cara não vai comprar. Perfeito. E aí, quando tem uma novidade, o cliente, né, se sente importante, ele começa a falar mais, muitas vezes, do que ele falaria sozinho com o vendedor. Aí ele fala, cara, eu acho que leva muito tempo, cara, nunca investi nada parecido com isso e achei o teu preço caro. Eu gosto de separar. Eu falo que a objeção preço é uma objeção de fechamento. Então você tem que deixar ela para a última etapa. Perfeito. Porque você tirou, a venda está feita. Né? Então, não sei se funciona, não sei e acho que é muito tempo, não adianta eu ir com preço, porque essas duas objeções ainda vão tirar a venda. Então, beleza, Léo, você está achando que é muito tempo. Estou te passando aqui o telefone do Lucas, que tinha uma empresa exatamente igual à sua, ele tinha essa mesma dúvida e nos primeiros 60 dias ele começou a ter resultado. Você pode ligar para ele, esse aqui é o vídeo caso dele, mas você pode conversar diretamente com ele, não precisa nem falar com ele na minha frente, porque eu quero que você tenha essa segurança. Em relação a você não sabe se funciona. Cara, já ajudei essa empresa, essa empresa, essa empresa, essa empresa, e você pode falar com todas elas que estavam exatamente no mesmo cenário que você. Aí eu pergunto, está satisfeito com essas duas informações? Está mais seguro? Tô. Você vê agora que o tempo é o suficiente? Você vê que em pouco tempo você tem resultado? Você vê que já fiz isso no teu mercado e funcionou e que não tem como não funcionar no teu? Beleza. Agora a questão preço. Né? Preço agora é uma objeção de fechamento. Olha, hoje é dia de fechamento, a gente tem uma condição diferenciada. Eu não gosto de dar desconto, eu gosto de aumentar o valor do que eu estou oferecendo. Perfeito. Eu te trago esse bônus e esse Perfeito. bônus. Mas é apenas para hoje. Né? Cara, aplicou, eu caso a grana que você quiser, que você consegue trazer aquele cliente que está em cima do muro
Assim. E quando as pessoas não estão preparadas para isso, coloca na mesa, dá desconto. Então, e geralmente quando dá o desconto não fecha, porque você Cria mais objeção. Que você colocou muito bem. Existem outras objeções nesse exemplo que você criou que não tinha nada a ver com o preço, então o desconto não resolvia. E o cliente, na verdade, ele não quer desconto, ele quer ter vantagem. Por isso que eu gosto também da geração de valor. O meu time, eles têm um pitch aqui, cara, que é muito bom, que empreendedor, né, sempre quer desconto. Empreendedor brasileiro, com a carga tributária que a gente tem, com todos os desafios, chega no final, ele quer desconto. O Carlão, ele chega pro cliente e fala assim, olha, antes de mais nada, eu queria te dar os parabéns, porque você está defendendo os seus interesses, você está preocupado com a sua empresa, você está tentando conseguir a melhor condição. Olha, isso é sensacional. Parabéns pela sua postura. Mas deixa eu te falar, eu não consigo te dar desconto. Eu tenho um CFO aqui muito chato, eu não tenho nenhum tipo de negociação, então, se você precisa do desconto, eu quero te deixar tranquilo. Eu não consigo te dar desconto. Sim. Tem gente que fala, mas se o cliente pedir, eu não dou, pô. A gente tem que dar vantagem, é o que você falou. Você empilhou bônus, E muitas vezes a geração de valor acontece só quando a gente faz perguntas para o cliente e ele entende que a gente entende o tamanho do problema dele. Quando o cliente percebe que a gente entende de verdade o que ele está passando, o problema dele, ele se sente mais seguro em confiar na gente. Perfeito. Agora, Sérgio, tem uma guerra, né? E você trouxe ali o Daniel Kahneman, né? Do Rápido e Devagar, da ciência comportamental, que é a razão e a emoção, né? É usar ali o neocórtex e o límbico, né? Onde você acredita que acontece mais a venda? Na razão e na emoção? E como que um vendedor trabalha, né? Essas duas perspectivas? Na minha visão, pelo que eu aprendi com várias pessoas, a venda acontece, a pessoa compra pela emoção, mas depois ela tenta racionalizar a decisão da emoção. Então, vamos lá. Algumas frases que eu aprendi, muito delas da economia comportamental. As pessoas não compram produto nem serviço, as pessoas não compram pelas nossas razões, elas querem comprar pela razão delas. A pessoa não quer, ela quer comprar, mas não quer que venda para ela. Ela quer se sentir que está tendo o poder. Então, em qualquer negociação, né, o que nós desenvolvemos lá na Doutor Vendas é chegar na frente do cliente e começar a perguntar por ele. Se eu já sei, lembra, quem é o cliente ideal, já sei o que o meu produto ou serviço mais lucrativo resolve. Eu falo do mais lucrativo, não deixo de falar dos outros. Eu deixo a porta, se necessário, eu venho descendo, que atende melhor o cliente. 20% dos clientes podem pagar 5 vezes do que pagariam normalmente. A pessoa tem medo de oferecer. Por isso, entro logo pelo mais completo. E quando a gente está conversando com o cliente, a gente começa a fazer perguntas aonde nós sabemos que aquele tipo de pessoa já tem aquelas dores. Cara, como é que funciona? Como é que eu posso te ajudar? O que está acontecendo com a sua empresa? O cara fala, ok, nossa, mas como é que você se sente isso? E esse problema já se desdobrou em quê? Que outros problemas? Isso acontece com o seu mercado ou está acontecendo só com você? Que outros problemas acontecem? Como é que você se sente em relação a isso? Caramba, com esse problema, provavelmente vai acontecer aquele outro problema também. Isso já aconteceu aí? Porque eu já atendi várias empresas e começou... E aí, as primeiras respostas dos clientes são sempre muito superficiais. Então, eu acho que 90% de uma negociação não tem nada a ver com produto ou serviço. Tem a ver sobre o problema que a pessoa está vivenciando. E quando eu vou puxando, a pessoa começa a entender. Se nós fazemos as perguntas certas dos problemas certos, o cliente começa a perceber, pô, esse cara sabe. Vou dar um exemplo. Fui comprar um tênis, eu gosto de correr, uma vez fui comprar um tênis, entrei num shopping e eu sou um cara meio discreto, não gosto de roupa muito colorida, não. E tênis de corrida muito colorido. Entrei numa loja, tinha um tênis da Adidas, bonitão, pretão. Falei, será que se a corrida cheguei campeão? Tudo bem, irmão? Esse tênis de corrida, o cara é de corrida sim, cara. E fica muito bem com a bermudinha jeans. Eu falei, porra, esse cara não sabe nada de corrida. Quem compra tênis de corrida não usa tênis de corrida com bermuda jeans. Tem nenhum sentido. Porque tem uma validade, de ter 400 quilômetros, tal, não sei o quê, para o tênis começar a perder eu não sabia disso não. Tem uma para perder eu acho, não lembro se é 400. Perder um pouco o amortecimento. Pô, meu tênis era muito... Se o cara fala a verdade pra mim, fala, mas além de corrida, você só usa tênis de corrida pra correr. E quando você não tá correndo? Agora você tá com sapatênis. Não adianta nada. Eu teria comprado aquele tênis como... Aí eu pesquisei na hora, era casual, não era... O cara mentiu pra mim, irmão. Caraca. Aí entrei numa outra lojona,
uma rede enorme aí que eu gosto de comprar tênis. Eu entrei, o cara, eu falei, boa tarde, por favor, eu quero ver um tênis de corrida, cor básica. O cara olhou para mim e falou assim, meu irmão, qual a tua pisada? É pronada, neutra ou supinada? Eu falei, porra, para quem não corre, pronada é quando o cara pisa com o pé para fora, neutra é de boa e supinada para dentro. Não, é o contrário, supinada para fora, pronada para dentro. Falei, porra, o cara sabe de pisada. Aí eu respondi, minha pisada é supinada. E ele, qual o teu pace? Eu falei, porra, vou comprar qualquer coisa. Pace é ritmo de corrida. O cara demonstrou que conhece esse segmento. Então, eu falei, pô, se o cara sabe sobre corrida... Passou confiança. Me passou confiança. Vai ser sacanagem esse cara não vender uma coisa que eu preciso basear. Esse cara sabe do que eu estou passando. Então, a gente gera muito valor... perguntando sobre o problema do cara, mergulhando. E já constrói autoridade, porque ele fez 2 perguntas que você falou, opa. E mostra que o cara sabe, aí eu passo a ter confiança. A pior coisa que tem é um vendedor, um empresário, chega na frente do cliente e começa a falar do produto, do serviço. Aí o cliente fala, porra, que mercenário, não está nem preocupado com o meu problema, só quer vender, quer me despachar rápido. E a maior parte dos clientes que a gente conversa, que a gente vai vender, ele não tem consciência do problema. Que nem você não sabia qual era o melhor tênis para você. Sim. Você nem pensava na tua pesada e nem sabia qual era o teu pace. Você queria de certa forma, você espera que o especialista te fale, que seria o vendedor, né? Sim, não, eu sabia essas paradas, mas eu não eu não tinha consciência que essas informações eram importantes para comprar o tênis. Excelente ponto que você bateu, consciência, né? E esse é o principal ponto que a maioria das empresas falham, que é trabalhar a consciência dos seus clientes, né? E aí não adianta falar de produto e serviço. Por isso que a gente tem que entrar perguntando sobre o problema do cara. Porque às vezes ele tem consciência de um pedaço. Vou falar de empresário, que é o meu segmento. O cara fala para mim, às vezes, tá tudo bem, a empresa tá bem, a gente só tá vendendo pouco. Porra, só tá vendendo pouco, se vende pouco, tem pouco lucro, não consegue investir na empresa, não consegue treinar a equipe, não consegue contratar gente boa, não consegue desenvolver novos produtos, não consegue melhorar a loja, a clínica, a empresa, não consegue investir em marketing, perde o market share. Se o cliente não compra com a gente, compra com o concorrente, pô, o cara tem um problemão. Se quebrar, vai ficar endividado, vai virar funcionário dos outros. Não dá a casa que a família merece, não põe o filho numa boa escola. Você levantou um excelente ponto. Outro dia eu estava ouvindo uma ligação de venda, né? Eu escuto muitas ligações de venda atualmente. Aí o cara falou assim pro vendedor, né? Não, hoje eu vendo por indicação. É o meu canal de venda e tal. Aí eu já medi aqui, que começo do ano eu vendo bastante, tem bastante indicação, meio do ano ali cai um pouquinho e meu faturamento cai junto. Né? E aí eu começo a cair, mas já medi, tá tranquilo. Aí o vendedor perguntou assim, não, e se cair mais do que você espera? Aí eu vou ter que apertar um pouquinho aqui as coisas, mas aí eu tiro uma pessoa aqui da operação, outra ali, e a gente vai vivendo, né? Sabe como é que é? A economia não tá boa. Ele é refém, brother, ele não tá fazendo, ele é refém. Sabe que eu participei de um atendimento, tem um tempinho, e o meu vendedor apresentou o produto X, apresentou um produto de 10, e o cliente queria pagar 8. Né? E aí os caras me levaram para a reunião numa de, vou levar o Thiago, né? Dono da empresa, vai dar os R$2.000 de desconto que o cara quer, né? E aí eu comecei a perguntar. Eu falei, me conta, qual que é o teu objetivo? Onde é que você quer chegar? Aí ele falou aí, não, porque a minha agência aqui e tal, a gente tinha um problema muito grande com a nossa capacidade produtiva e aí faltava freelance, faltava isso, faltava aquilo, então eu podia vender pouco, mas agora eu trouxe um time bom e isso está resolvido. Aí eu voltei e falei, aonde você quer chegar? Aí ele falou, então, esse ano a gente está com uma meta aqui de crescer 5%, porque a gente sabe que a economia não está muito boa. Aí eu parei e falei, olha só, eu te perguntei 2 vezes, aonde você quer chegar? A primeira vez você me falou do passado, que não foi a pergunta que eu te fiz. Na segunda você me falou do presente. Eu não estou te falando até o final do ano, estou perguntando aonde você quer chegar. Aí ele parou e fez assim. Não soube responder. Aí eu falei, deixa eu te explicar. Essa proposta que a gente fez eu estou retirando agora, porque isso não vai te atender. Para eu conseguir te atender, você vai precisar disso, disso, disso. E o seguinte, eu quero resolver definitivamente. Eu quero colocar uma visão em você, porque hoje você está sem visão de onde você pode chegar. E você tem um negócio de extremo potencial e você está abrindo mão de resultado, de lucro e de ter a vida que você merece, porque você não está tendo coragem de assumir um compromisso contigo. Eita, que coisa linda. Espero você na sexta-feira para te apresentar como é que a gente resolve isso. Aí o time de vendas ficou assim para mim. O que você fez, cara? Porque a maior parte das pessoas, isso é muito legal. Tem gente que pensa que quem está vendendo é subserviente ao cliente. Por exemplo, na minha empresa, a minha equipe é proibida de agradecer o cliente. A gente não agradece. Muito obrigado. Eu não preciso do dinheiro dele, porra.
A gente não agradece, a gente parabeniza. Parabéns pela decisão de investir, treinar. O fato de não ser subserviente, servo do cliente, não quer dizer que a gente não respeite. Nós respeitamos muito. Mas a gente não agradece. Pô, pelo amor de Deus, obrigado pelo seu dinheirinho, eu vou pagar a conta de luz. Não é assim que funciona. Então, quando a gente está na frente do cliente, o cliente, a meu ver, ele pode ser muito bom na atividade dele, no segmento dele. Mas na minha área de atuação, eu sou melhor do cliente, senão ele não estaria me contratando. Eu estaria contratando ele. Então, o que você fez na frente do cliente, nesse exemplo que você deu, você tem um profundo conhecimento do teu trabalho e tem muita confiança que ele está certo. Então, você fez certo. Você tirou essa pessoa da zona de conforto. Esse cliente estava blindado dentro de um castelo, se achando que sabia tudo, e você mostrou para ele que a visão dele estava muito pequena ou era até inexistente. Você está certo. Parabéns, cara. E na verdade, esse é um padrão que eu tenho percebido ao assistir... Tem pouca ambição, né, cara? Assistir muitas calls, né? Não é que a gente não consiga resolver o problema dessa pessoa, a gente consegue, só que ela está presa numa zona de conforto. E muitas vezes essa zona de conforto é a indicação. E eu digo que a gente não tem que tentar vender o produto. O que o Thiago fez, ele não tentou vender o produto dele. Primeiro a gente tem que fazer o cliente querer crescer. Ter uma determinada transformação, primeiro a gente faz o cara querer a transformação para depois apresentar o produto ou o serviço que resolve a transformação. Então foi o que o Thiago mostrou para o cara, que a visão do cara era pequena. Aí abriu a mente do cara, o cara, eu preciso desse cara. Não, e o time achou que ele estava com uma objeção de preço. Mas não é que ele estava com uma objeção de preço. É que como ele tinha pouca ambição, ele colocava aquela conta e abatia do resultado que ele ia ter. Quando eu desassociei o resultado que ele buscava e mostrei que ele podia ir muito mais longe, deixou de fazer sentido quanto que eu vou pagar, portanto que eu consiga chegar nessa nova visão que a gente está construindo. Resultado eu não mudo, resultado eu só consigo medir. Né? O teu peso, ele é um resultado. Né? A tua saúde, ele é um resultado. A qualidade da tua vida é um resultado. Quando você bota no bolso, é um resultado. Isso eu consigo medir. Como é que eu mudo a minha saúde? Mudando o comportamento e o hábito que eu tenho que produz esse resultado. Como é que eu mudo o resultado de uma estrutura de vendas? Mudando a maneira como essa estrutura executa. E qual que é a coisa mais ineficiente que um gestor pode fazer? Cobrar venda. Cobrar venda é apenas colocar pressão. Tem um livro que eu sempre cito, né? E uma galera começou a ler ele agora, que é um livro do cara que foi o mentor do Harari, que também é de Israel, chamado Armas, Germes e Aço. É um livro de antropologia. E a discussão do livro começa com eles dentro de uma universidade lá de Israel e uma pessoa dizendo que o europeu é geneticamente superior. Né? E por isso ele dominou o mundo. E o Diamond, que é o autor, ele começa uma pesquisa profunda para tentar entender o que fez com que com que o europeu dominasse o globo, né? E você pode ver que todos nós somos hoje descendentes de europeu. E a resposta, né, sem estragar o livro, armas, germes e aço, que foi a capacidade de produzir alimento, ter excesso, especializar a função, desenvolver ciência e, a partir disso, ter armas, ter criação de animais que produzem germes, que passam para o ser humano. Os espanhóis, quando chegaram nos Incas, eles fizeram quase que uma guerra biológica com a varíola. Agora, tem um pedaço desse livro que ele analisa os continentes, né? E ele analisa especificamente o continente americano. Quando ele faz uma análise em relação ao povo ali do Equador, né, andino, incas, maias e astecas e os índios brasileiros, eles são o mesmo povo que migrou pelo continente congelado, veio da Europa, parou no Canadá, continuou descendo, uma parte parou na América, uma parte parou na América Central e outra parte veio até o Brasil. Só que qual que é a grande diferença desses dois povos? Quando os espanhóis encontraram os incas, os caras tinham os maia. Os caras tinham agricultura, astronomia, calendário mais avançado que o nosso, irrigação, sistema político, matemática, moeda própria. Quando os portugueses encontraram os índios, os caras tinham basicamente subsistência. Eram quase homens da caverna que estavam dentro de uma oca, mas não tinha sistema político, não tinha matemática, não tinha astronomia, não tinha irrigação, não tinha agricultura. Aí você para e analisa, Sérgio. Qual que é a diferença desses caras daqui para esses de cá, se é o mesmo povo, se é o mesmo DNA, se é a mesma genética? Os caras que estavam próximos ao Equador, eles estavam sujeitos a um efeito climático chamado El Niño, Laninha. 4 anos de chuva, 4 anos de seca. O que acontecia? Ou o cara aprendia a ser muito mais produtivo durante o período de chuva, ou ele morreria de fome durante o período de seca. O índio brasileiro, o que ele tinha? Uma única estação do ano, o ano inteiro. Atira uma flecha para cima, cai um animal morto. Para que eu vou evoluir? Para que eu vou estudar os astros, a matemática e desenvolver qualquer coisa? E
você começou contando uma história bem emocionante, né? E para mim, a gente tem que criar a capacidade de reconfigurar o nosso cérebro. Porque a gente, na maior parte das vezes, a gente se movimenta diferente quando a gente tem perigo, quando a gente está em ameaça. E a gente tem que ser capaz de construir visão de prosperidade, de abundância, porque eu posso me movimentar por um sonho, por um ideal, por um propósito. Quando eu quebrei em 300 mil, eu conheci o pior momento da minha vida. E eu falei, eu não vou deixar outro empreendedor passar por isso. Eu não vou deixar alguém abrir a geladeira e ela tá vazia, ou ter o aniversário da sua filha e você não ter dinheiro para levar ela para jantar fora. Daquele momento até hoje, o que eu fiz foi, eu vou estudar vendas e vou dar acesso ao máximo de pessoas. E para mim, Sérgio, foi uma honra bater esse papo contigo, aprender tanto contigo. Você que assistiu esse podcast até aqui, tira um print, seja no Spotify, seja no YouTube, vai lá no teu Instagram, joga nos teus stories, marca @doutorvendas, drvendas, Leonardo.alexandre.si, @thiago.reis.gm, marca também Growth Machine BR. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Léo, qual foi o teu maior aprendizado aí do podcast hoje? O que você deixa pra galera? Cara, teve vários, tem um que eu vou aplicar, a gente vai fazer aqui. Ligar pros perdidos? Não, tem outra aí que eu peguei, mas depois eu conto. Cara, eu acho que o principal aprendizado, né, esse ponto final do ambiente, né? Você tem que se colocar numa zona de desconforto. Se você estiver num local que você é o melhor ali, cara, esquece. Você nunca vai estar desconfortável. Você sempre vai achar, beleza, cheguei no meu teto, né? Então, você mudar de ambiente... E, assim, o que eu levo desse podcast, que foi um aprendizado, há um tempo atrás, não sei se vocês viram, nas últimas semanas, viralizou ali um post que a galera fez que era assim... Nenhuma pobreza sobrevive a 14 horas de trabalho, né? E a galera criticou e tal, e veio toda aquela coisa, aquele mimimi. E você me ensinou que não é 14, que é 16, né? Nenhuma pobreza sobrevive a 16 horas de trabalho. E existe assim, né? As pessoas normais. O que as pessoas normais fazem? Elas chegam para trabalhar às 9, querem ir embora às 18. Chega sexta-feira, ela está feliz porque chegou o final de semana. Chega o domingo, ela está triste porque tem mais uma semana pela frente, né? A maioria das pessoas vão ficar nessa camada das pessoas normais. Agora, existem as pessoas anormais, que não tem hora para entrar e não tem hora para sair. Ela sabe que ela não trabalha para a Growth, não trabalha para o Léo, não trabalha para o Sérgio. Ela trabalha para ela. Ela vê ela como uma empresa. Ela sabe que o tempo que ela está trabalhando para alguém, ela está criando conhecimento e habilidade tão escassos que ela não precisa ser promovida. Porque se o chefe não promover ela, ela vai para o concorrente. E do concorrente ela funda uma empresa que compra a que ela estava e a do concorrente, né? Mas, né, o mundo precisa das pessoas normais, né? Porque são elas que movimentam a roda, que mantêm essa corrida do rato sustentando. Mas, para quem quer ser anormal, a gente está aqui para ajudar. Obrigado. Junte-se a nós, né? Vambora. Pra conta.